Muitas famílias só falam sobre patrimônio quando já existe dor, dúvida ou conflito. Mas a verdade é que as decisões mais importantes poderiam ser tomadas antes, com mais calma, mais diálogo e muito mais clareza. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Villagra da Jus Direto e hoje vamos falar sobre como organizar o patrimônio em vida, sem transformar isso em um conflito familiar. Quando ouvimos falar sobre herança, muitas pessoas acreditam que esse assunto deve ser deixado para depois. Existe até um certo receio ou preconceito de conversar sobre isso dentro da família, como se falar sobre patrimônio fosse algo desconfortável, ou até mesmo um sinal de preocupação excessiva. Mas a realidade é justamente o contrário. Quanto mais cedo uma família conversa sobre patrimônio, maiores são as chances de evitar problemas. Ao longo dos anos, eu tenho visto situações em que famílias unidas acabaram se afastando por causa de dúvidas sobre imóveis, sobre empresas, sobre investimentos, ou até mesmo por falta de informações sobre a vontade de quem construiu aquele patrimônio. E, na maioria das vezes, o conflito não surgiu por má fé, surgiu pela ausência de planejamento, de direcionamento. Imagine uma família que possui um imóvel, uma empresa familiar, ou alguns bens acumulados ao longo da vida. Se não existe clareza sobre como tudo isso deverá ser organizado no futuro, cada pessoa começa a criar expectativas diferentes. E quando as expectativas são diferentes, os conflitos começam a aparecer. Por isso, organizar um patrimônio em vida não significa apenas cuidar dos bens, significa cuidar das relações familiares. É uma forma de deixar tudo mais transparente, mais previsível e mais seguro para todos os envolvidos. Outro ponto importante é entender que cada família possui uma realidade diferente. Existem famílias com apenas um imóvel, existem famílias com vários imóveis, existem aquelas que possuem empresas, propriedades rurais, aplicações financeiras, ou outros tipos de patrimônio. Por isso, não existe uma solução única que funcione para todos. O que existe é a necessidade de analisar cada situação individualmente, para identificar quais caminhos podem trazer mais segurança para o presente e para o futuro. Muitas pessoas acreditam que planejamento patrimonial é algo destinado para famílias muito ricas, mas isso não necessariamente é verdade. Qualquer pessoa que tenha bens e queira evitar dificuldades futuras para os seus familiares pode se beneficiar de uma organização adequada. Na prática, o objetivo é sempre reduzir incertezas, evitar desgastes emocionais, proporcionar mais tranquilidade para todos. Além disso, quando as decisões são tomadas em vida, existe a oportunidade de explicar as intenções, esclarecer as dúvidas e construir consensos de forma mais saudável. Isso é muito diferente de deixar que todas as decisões sejam discutidas apenas depois que o momento delicado já aconteceu. Outro benefício é a preservação do patrimônio construído ao longo dos anos. Muitas vezes, uma vida inteira de esforço e dedicação pode acabar gerando disputas que poderiam ter sido evitadas com uma orientação adequada e um planejamento realizado no momento certo. Por isso, falar sobre patrimônio não deve ser visto como um assunto negativo. Pelo contrário, é uma demonstração de responsabilidade, de cuidado e respeito com a própria família. Quanto mais clareza existe hoje, menos problemas tendem a surgir amanhã. Se a sua família possui bens, imóveis ou uma herança futura para organizar, procure orientação jurídica para entender quais as decisões podem ser tomadas com clareza ainda em vida. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com familiares e amigos, que também poderão se beneficiar dessas informações. Acompanhe nossos conteúdos para receber mais orientações sobre patrimônio, herança e proteção familiar. Até a próxima!